Olá pessoal, estamos novamente com o nosso vídeo do canal Sabendo Ocupa Espaço e hoje continuaremos nossos estudos sobre o livro 1 do novo Código de Processo Civil. Mas antes disso, eu tenho certeza absoluta que vocês já estão na cabeça sobre o que foi conversado com vocês a respeito da estrutura do novo Código de Processo Civil. Eu tenho certeza que vocês sabem que o nosso Código de Processo Civil é dividido em duas partes, parte geral e parte especial, que a parte geral tem 6 livros e a parte especial tem 4 livros, que a parte geral, o livro 1, ele fala sobre os princípios e normas fundamentais do processo civil, que o livro 2, ele fala sobre a função jurisdicional, que o livro 3 ele fala sobre o sujeito do processo, o livro 4 os atos processuais, que o livro 5 fala sobre as tutelas provisórias e que o livro 6 fala sobre a formação, suspensão e extinção do processo. Como também tenho certeza que vocês sabem que no livro 1 da parte especial ele fala sobre o processo de conhecimento, o livro 2 sobre o processo de execução, o livro 3 sobre os processos de tribunais e o livro 4 sobre as disposições finais e transitórias. Como eu sei também que vocês, como excelentes alunos, tenho certeza que vocês sabem que no livro 1 nós falamos, o processo ele se apresenta para vocês com os princípios e as normas fundamentais, ou seja, qual é o caráter do processo, qual é a personalidade daquele livro que vai gerir o processo civil aqui no Brasil. Então ele fala sobre os princípios, como nós já mencionamos, que começam com os princípios constitucionais, tá, que eu já falei para vocês na última aula, só ir lá dar uma lembrada, e fala também sobre as normas fundamentais do próprio processo. Então hoje nós vamos continuar e eu espero que a gente consiga terminar, para não ficar muito grande, as normas fundamentais do processo com os seus princípios que ainda tem, tá bom? Então vamos lá? Então, gente, vamos hoje começar com o princípio da igualdade entre as partes. Esse princípio é bem simples, tá? Que ele determina, dispõe, que aliás é mais um princípio constitucional, tá? Você vai ver essa norma inserida na nossa Constituição, que trouxe para o nosso Código de Processo Civil, como já mencionei no outro vídeo, que todos os princípios processuais, todas as normas processuais constitucionais hoje estão inseridas no nosso novo Código de Processo Civil. Daí vem aquela história de que não cabe mais recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele é direcionado ao STF, Supremo Tribunal Federal, e o especial ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que ocorre? O STJ, ele julga infrações infraconstitucionais das leis em geral. E o STF julga infrações constitucionais. Então, quando houver alguma negativa de vigência a uma norma, algum artigo da Constituição, é o recurso extraordinário. Todavia, em razão de todas as normas processuais constitucionais hoje estarem inseridas no próprio Código de Processo Civil, não cabe mais espaço, né? Segundo a súmula 636, recurso extraordinário para modificar, aí sim tem que ser o especial, em razão de ser uma infração a uma norma infraconstitucional. Então, o que diz esse princípio da igualdade, da paridade entre as partes? A justiça, aquela foto que vocês veem, a justiça cega, aplica justamente nesse caso. A justiça não quer saber quem são as partes. Ela vai ter uma obrigação, tá? E o interesse da justiça, do Estado, de dar um tratamento igualitário para as partes. Ninguém pode ter vantagem alguma num processo. Isso se diz em razão não só aos direitos, como também aos deveres, aos ônus das partes, tá? Todos têm que ter a mesma oportunidade de se manifestar. Não pode uma das partes levar vantagem sobre a outra para chegar ao resultado final, tá bom? Isso tem uma fundamental importância no contraditório, tá?
Cada parte tem direito ao seu contraditório. É a parte fundamental desse princípio da igualdade. E passando para outro princípio constitucional, é o princípio dos fins sociais e do bem comum. Esse princípio, inclusive, está disposto também no artigo 5º da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? Que ele determina e dispõe o quê? Que a justiça, ela tem que promover o fim social, a isonomia, que a Constituição, o princípio constitucional também, está na Constituição, tá? Vocês vão ver aí o artigo bonitinho, como eu sempre estou botando para vocês. A Constituição, ela visa o bem geral, o bem comum geral. O fim social dela é o bem comum de todos. Ou seja, a diminuição, isso é um lado social, sim, tá, gente? A diminuição da desigualdade, tá? A Constituição, ela prevê a igualdade, todos somos iguais perante a lei, não é isso? Então, ela prevê não só perante a lei, mas ela busca também perante a sociedade, no que diz respeito a redução, porque a eliminação da desigualdade social é um pouco utópico, pelo menos aqui no nosso país, pelo menos nesse momento. Mas ela tem esse fim, sim, tá? E esse fim, ele foi passado também para o Código de Processo Civil. No mundo onde não exista desigualdades, seria um mundo maravilhoso. Então, o que ela faz? O que significa isso na prática? Você que é um cidadão comum, cidadão do povo, tá? Você tem igual, vai ser a justiça, ela vai chegar igual ao mega empresário, a mega empresa. Vocês não têm diferença, tá? Essa é a busca que a nossa Constituição tenta incessantemente, e o nosso código absorveu isso e, por extensão, absorveu também o princípio da dignidade humana, aquele constante do artigo 1º da Constituição, tá? Então, esses dois princípios, eles são um pouco, como todos, como eu já expliquei, tudo é interligado. Prosseguindo, nós temos aí o princípio do contraditório. Esse princípio do contraditório, ele é importantíssimo, ele vai na linha de raciocínio da paridade entre as partes, da igualdade de tratamento das partes. Ou seja, nenhuma decisão será proferida contra a parte antes que ela seja previamente ouvida. Entendeu? Ela tem que ser dada oportunidade a ela de se manifestar a respeito daquilo que está sendo imputado, que está sendo imputada, antes do juiz decidir sobre o pedido que está sendo formulado. Excetuando-se aí, tá? A nossa legislação, não é só para a Constituição Civil, não, a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico todo, ele compõe-se de várias exceções, tá? Ele não é uma receita de bolo. Existem várias exceções, tá? Para poder buscar ao máximo a justiça de um processo, tá? Levá-lo à sua conclusão da forma mais justa e efetiva possível. Quais são as exceções nesse caso? São as tutelas provisórias, tá? E o mandado monitório, previsto no artigo 701, tá? do nosso Código. E esse princípio contraditório também, ele acarretou uma coisa muito boa, tá? Que foi o afastamento daquela decisão surpresa, onde você está com sua ação e quando você menos espera, o juiz dá uma decisão contrária a você, ou fazendo você perder alguma prova, ou fazendo você perder até a própria ação, você perder seu pedido ser indeferido. Não se julga procedente a ação, tá? Nem procedente, nem procedente. Se julga procedente ou improcedente o pedido. Grave isto, tá? De vez em quando eu vou falando para vocês algumas coisas que parece que é um vício das pessoas falarem: a minha ação foi julgada procedente. A ação foi julgada procedente no momento que tu entrada nela, o juiz mandou citar. Aí sua ação foi julgada procedente. Depois que é julgada procedente, ao pedido da ação, tá? É igual aquela história: eu vou procurar modelo de expedição. Pelo amor de Deus, gente, não me venham com essa história.
Modelo de petição, isso daí inadmissível, é impensável, tá bom? Mas prosseguindo, antes de eu ter me interrompido bruscamente, tentar voltar ao meu raciocínio, tá? Voltei. O princípio do contraditório, ele afasta aquelas decisões surpresas. Por quê? Porque ele também determina que o juiz dará a parte contra as partes, vamos botar as partes, fica mais fácil, tá? A possibilidade, o direito, a chance de se manifestar a respeito daquilo que está sendo posto contra ela. Então acaba-se o princípio do contraditório, ele iguala, tá? Os dois princípios, para variar, constitucionais, a igualdade entre si e evitar aquelas decisões surpresas que na prática forense nós nos deparamos muito com essas decisões. Um outro princípio que nós temos também, pessoal, é o princípio da publicidade e da fundamentação. Vocês lembram quando eu mencionei no início que esse novo Código de Processo Civil, ele absorveu as três normas processuais constitucionais que não estavam nele? Então, lembra que eu falei do artigo 11 também? Ele foi uma das grandes melhorias que esse código teve. Por quê? Porque a publicidade já existia e é um princípio importantíssimo para poder dar transparência e, obviamente, credibilidade à justiça, ao judiciário, dos seus atos, da sua forma de proceder. Só que o princípio da fundamentação, ele foi uma inovação que já constava na Constituição, mas não no Código, tá? Que foi muito importante, principalmente em termos até de recursos, tá? Porque esse princípio traduzido no seu artigo 11, ele obriga agora aos juízes e desembargadores que todas as decisões sejam fundamentadas, mas de uma forma bem qualitativa, tá? Então, agora, antigamente, tá? O que ocorria era você ter muitas decisões, a celeridade, a rapidez era realmente maior, e eu particularmente acredito que isso vai diminuir, tá? Um ponto negativo, só que esse ponto negativo no frigir dos ovos vai ficar uma parcela ínfima do custo-benefício para que o resultado dessa disposição, para podermos ter em mãos argumentos concretos para atacar aquela decisão que não seja no nosso entendimento a mais correta, tá bom? Esse daí, na realidade, é uma inovação, uma das principais inovações desse código, tá? Por fim, nos princípios, tá? da parte dos princípios processuais, das normas processuais, nós temos também uma outra inovação bem interessante. E isso daí é muito bom na prática, tá? No dia a dia, na prática forense, no dia a dia, que é a ordem cronológica das decisões, tá? Não existia essa determinação no antigo código, e esse código trouxe essa inovação, tá bom, com 9 exceções, tá? Mas que é uma inovação também importantíssima, porque vai dar uma forma mais justa de julgamento dos processos, do caminhar processual, da cronologia processual, tá? De todos aqueles que estão com uma ação no judiciário. Vai abolir aqueles casos em que um processo é julgado antes do outro sem motivo, porque os dois processos estando na mesma posição de julgamento, aquele que ingressou primeiro teria prioridade no segundo, tá? Se por acaso você tem dois processos que estão caminhando, só que um já está numa fase mais adiantada, aquele tem uma prioridade de julgamento do que esse que está numa fase mais atrasada. Antigamente era meio
tumultuada essa ordem. Hoje nós temos, com essa disposição, um ajuste mais perfeito do andamento do processo e da própria justiça, entendeu? Vimos então os princípios processuais, as normas processuais, os princípios representados pelas suas normas processuais, tá? Agora nós vamos ver a aplicação das mesmas. Para falarmos sobre a aplicação das normas processuais, é importante sabermos o que consta no artigo 13 do Código de Processo Civil, que determina o quê? Que a jurisdição civil será regularizada pelas normas processuais brasileiras, tá? No território, ressalvados os casos de tratados, convenções, acordos internacionais com o Brasil para as partes. Mais ou menos isso está no artigo 13, tá? O que significa isso? Ele está afastando aquela ideia de que o Código de Processo Civil, tão somente o Código, seja o regulador da jurisdição civil. Ele está englobando isso para as normas. Quer ver um exemplo disso? É o próprio artigo 3º, que ele fala sobre o quê? Sobre a arbitragem. Então, não é só o código em si, tá? Esse dispositivo, ele já te remete à ideia que a aplicação das normas processuais, ela não está restrita ao Código de Processo Civil, já que nós absorvemos, o Código absorveu no seu início, dos seus princípios constitucionais, das normas processuais constitucionais. Posto isso, nós temos o princípio da irretroatividade, tá? Apesar de estarmos abordando a aplicabilidade das normas processuais, nós estamos também falando que existe o princípio da irretroatividade concernente de que a norma processual ela é imediatamente aplicada, ou seja, desde o momento que o Código de Processo Civil entrou em vigor, tá, esse novo Código de 2015, passa a valer todos os atos processuais deste momento para frente sobre a égide desse Código e não do anterior. É óbvio que respeitar aqueles atos praticados, ou seja, você está com um processo em curso, entra em vigor a nova lei, que é o novo Código de Processo Civil, ele não vai retroagir. Aqueles atos processuais praticados, eles permanecem. Só que a partir desse momento você vai utilizar as normas constantes desse novo Código. Perfeito? Finalizando, amigos, esse primeiro livro, tá, do nosso Código de Processo Civil, nós vemos aquilo que eu falo para vocês desde o início, a beleza, o brilhantismo desta matéria, onde o artigo 15 fala na falta de normas que regulem o processo eleitoral, trabalhista e administrativo, será aplicada as normas desse código, ou seja, do Código de Processo Civil. Vocês já perceberam a grandeza que é o Código de Processo Civil? Não, é isso. Então, meus amigos, acabamos de conhecer o livro 1 do Código de Processo Civil, tá? Me desculpe um pouco essa extensão, mas que se eu pegar e for colocar para vocês de uma forma muito objetiva, vai passar coisas importantes, tá? Que vocês precisam saber, que é muito importante não só para a vida profissional, mas também acadêmica, principalmente, né, neste caso aqui, que esse vídeo ele foi pensado justamente, esse canal foi pensado justamente mais na vida acadêmica, então a gente não pode ser muito breve, porque nós vamos deixar passar muita coisa importante, tá certo? Agora então, vamos, como eu já tinha falado para vocês, mais uma curiosidade histórica do direito brasileiro. Hoje falaremos, meus amigos, sobre Clóvis Bevilacqua, o autor do projeto do nosso Código Civil de 1916, altamente brilhante. Clóvis Bevilacqua, cuidado com a língua para você não quebrar a língua para pronunciar esse sobrenome, tá? Apesar do brilhantismo, o sobrenome ele é meio complicado. Mas ele nasceu em 4 de outubro de 1859 na cidade chamada Viçosa do Ceará. Em 1882, meus amigos, ele se formou em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, atual Universidade Federal do Pernambuco.
Trabalhou por 5 anos como bibliotecário desta mesma faculdade e depois lecionou na cadeira de legislação comparada e filosofia do direito. Em 1890, meus amigos, Cláudio Barreto de Arco, ele foi secretário de governo do estado do Piauí. No ano seguinte, ele integrou a Assembleia Constituinte do Ceará, no qual chegou a presidir os trabalhos que resultaram na primeira Constituição do Ceará. Sim, meus amigos. Apesar disso, meus amigos, ele renunciou a esse cargo porque ele foi voto vencido na sua proposta de um referendo popular para a elaboração dessa Constituição. Ele achava que o povo devia participar, aliás, achava o correto, né? Que o povo deveria participar para a elaboração da legislação maior que ia reger o Estado. Como ele foi voto vencido, ele renunciou. Além de civilista, meus amigos, Bevilacqua também se destacou no direito internacional público-privado, na legislação comparada dos direitos internacional público-privado, no direito constitucional, e além disso tudo, ele também era um conhecedor de história, filosofia, literatura, economia política. Era uma sumidade essa mente dele. E em 1899 ele foi convidado pelo ministro da Justiça do Brasil, Epitácio Pessoa, a redigir o Código Civil Brasileiro. Na realidade, oficialmente o primeiro, que nós lembra que nós já falamos sobre Augusto Teixeira de Freitas, sobre o trabalho que ele fez, que na prática foi realmente o primeiro Código Civil. Então, agora, apesar do projeto Teixeira de Freitas não ter sido aprovado, Clóvis Bevilacqua assumiu essa tarefa, tá? Então, ele aceitando essa tarefa, o que ele fez? Ele se mudou para o Rio de Janeiro para poder debruçar-se sobre esse projeto e conseguiu fazer, meus amigos, em 6 meses. 6 meses ele apresentou ao Congresso Nacional o projeto do Código Civil Brasileiro. Porém, ele foi duramente criticado, tá? Principalmente por Rui Barbosa, que achava o vernáculo empregado por Clóvis Bevilacqua não condizente ao trabalho que lhe foi conferido. Porém, após diversos debates, tanto na Câmara como no Senado, o Código Civil Brasileiro, em 1º de janeiro de 1916, foi aprovado, entrando em vigor um ano depois, e vigorou, meus amigos, até 2002, ou seja, 85 anos que esse trabalho feito por Clóvis Bevilacqua vigiu no nosso país relativo à nossa lei civil, tá bom? Além disso, ele foi jornalista e, pasmem, mesmo com as duras críticas que o Rui Barbosa fez ao projeto dele, o Barbosa considerou ele como o maior jurista civilista brasileiro da época. Ele, inclusive, pouca gente sabe, mas ele foi um dos fundadores da ABL. Ele morreu no dia 26 de julho de 1944, mas sua obra teve um reconhecimento internacional pelo brilhantismo e a grandeza que foi o seu conteúdo, né, total. Meus amigos, por hoje é só. Espero que os amigos nos ajudem, aquele pedidinho de sempre, dê uma curtida, se inscreva, fala com seus amigos, compartilhem, bata o sininho, tá? Para receber notificações. E nós vamos entrar agora, a partir do próximo vídeo, na função jurisdicional, tá bom? Que foi até um pedido do grande amigo que eu tenho, o senhor Abelaí Ferreira, um futuro colega nosso. E nós vamos apresentar esse vídeo, tá? Possivelmente semana que vem, para podermos auxiliar nos estudos de todos, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.